começar, nesse caso, para adiantar, com o Francisco Guilherme Alves Correia, que é um mestrando, né? Ele vai dizer onde está fazendo o mestrado dele, tudo, que vai falar sobre propriedade privada, comércio, juro, questões econômicas em Tomás de Aquino, né? Então, com a palavra, né, nosso amigo Francisco Guilherme. Bom, então, boa noite, né? Muito obrigado por essa oportunidade de participar da 10ª Jornada Tomista de Pernambuco. Eu sou de Fortaleza, né? Aqui com a minha camisa aqui de Fortaleza, né? Sou aqui de Fortaleza e fiz a minha graduação pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. E hoje eu estou fazendo um mestrado na UVA, né? Aqui de Sobral, Universidade Vale do Acaraú. O meu mestrado, eu estou tendo como coorientação o professor Fabrício Cristofoletti. Nós trabalhamos dentro da perspectiva da teoria do conhecimento em Santo Agostinho. Então, o que eu estudo estou tentando estudar Santo Agostinho, né? Não é Santo Tomás, então peço paciência aí aos demais, né? Como eu sei também que o professor Marcos que é uma referência em Santo Agostinho, né? Mas uma das nossas disciplinas que a gente teve no mestrado, ela foi em torno da filosofia da economia. E aí o meu professor, né, lá no momento, ele me indagou a tentar trazer de Tomás de Aquino, né, ou dos medievais, alguma contribuição deles, né, no ponto de vista da economia. Então, daí que eu montei essa apresentação, né, nessa perspectiva aqui, é uma coisa muito preliminar, né, nessa perspectiva aqui da economia, no início ali da economia, do ponto de vista da volta do comércio, que acontece ali no século XII e XIII, e o que Tomás de Aquino trouxe na sua Suma de Teologia. Então, esse vai ser aqui a minha exposição, tá bom? Então, vou lendo aqui, para que eu não fale demais, e passe aqui o tempo. Só um minuto, estou desligar aqui. Tudo bem. Ok, pronto. Então, nessa comunicação, nós vamos apresentar as contribuições de Tomás de Aquino para a ciência econômica, especificamente suas reflexões sobre as questões de propriedade privada, comércio e usura, né, na sua importante obra Suma de Teologia. Essas questões tomam corpo no pensamento tomasiano pelo fato da ascensão econômica e social que ocorreu no grande século XIII, no qual Tomás vivia. Com a Revolução Comercial, veio a necessidade dos intelectuais da época, os frades mendicantes e os professores universitários, discorrerem sobre essas questões. Assim, vamos apresentar uma concepção de Aquino sobre a propriedade privada, na qual ele entende não ser de direito natural, contudo importante para o melhor desenvolvimento e paz entre os indivíduos. De tal modo, é necessário uma lei positiva que garanta a propriedade privada. Sobre o comércio, Tomás afirma que que ele em si é algo vergonhoso, mas pode ter um caráter virtuoso na medida em que tem uma finalidade social e necessária. E sobre usura, Tomás será totalmente contra essa prática por entender o dinheiro como objeto a ser destinado nas comutações e logo com finalidade a ser consumido. A partir disso, temos o início das contribuições dos relevantes pensadores medievais para a economia política, que se desenvolverá pela escolástica, especialmente em Salamanca, até os nossos dias. Começando aqui pela propriedade privada. Tomás de Aquino, em sua Suma de Teologia, especialmente na questão 66, da segunda seção da segunda parte, desenvolve sua reflexão sobre a propriedade privada, levando em consideração tanto o ensinamento patrístico sobre esse tema, como também as Sagradas Escrituras, a fim de fundamentar sua doutrina da propriedade privada e as questões éticas a respeito desse tema, como os pecados de furto e rapina. Sobre especificamente a propriedade privada, que é o que nos interessa aqui, Tomás se deterá nos 2 primeiros artigos da questão 66, que são os seguintes. Primeiro, se a posse dos bens exteriores é algo natural ao ser humano, e segundo, se é lícito o ser humano possuir algo que lhe é próprio. Esse tema é caro à economia, na medida em que o desenvolvimento econômico pessoal se dá no crescimento dos bens privados de cada indivíduo.
Logo, numa sociedade sem o direito da propriedade privada, em que os bens são comuns a todos, teríamos uma igualdade nos usos dos bens, mas possivelmente não teríamos um crescimento e desenvolvimento deles. Sobre a primeira questão, se é necessário, se é natural do homem possuir os bens exteriores, Tomás, seguindo a estrutura da Suma Teologia, demonstra alguns argumentos contra essa tese, que são os seguintes. O domínio de todas as coisas é somente de Deus. Assim, o ser humano não tem poder sobre as coisas. Logo, não pode ser dono delas. Outro contra-argumento, partindo de Basílio, afirma que as coisas exteriores não são naturais ao ser humano. Logo, o homem não pode chamar de seu. Um terceiro argumento afirma, a partir de Ambrósio, que o nome Senhor implica poder, e o ser humano não tem poder nenhum sobre as coisas exteriores. Logo, não pode ser senhor delas. Em sentido contrário, aqui no parte do Salmo que diz, tudo colocaste debaixo de seus pés. A partir disso, dará a sua resposta. Para o doutor Angélico, as coisas exteriores têm dois aspectos a serem analisados. O primeiro deles, em sua própria natureza. E, nesse sentido, as coisas só estão sujeitas ao poder divino. Logo, só Deus tem poder sobre a natureza das coisas. Mas podemos analisar as coisas em um segundo aspecto, o de uso. Nesse ponto de vista, o usual, o homem é senhor das coisas que usa, ou seja, tem verdadeiro domínio daquilo que utiliza. Outro ponto forte da argumentação tomasiana é que as coisas mais perfeitas devem dominar as outras coisas menos perfeitas. No caso, o ser humano, como o único ente terreno dotado de razão, consistindo na imagem de Deus, é mais perfeito que os outros entes, e deve ter domínio sobre os demais entes. Portanto, para Tomás de Aquino, o ser humano tem um domínio natural aos bens exteriores, não pela natureza em si de cada coisa, uma vez que esse domínio pertence somente a Deus, mas pelo fato dessas coisas serem utilizadas pela humanidade, que as domina por ser um ser racional e livre, e as ordena à sua vontade. No segundo artigo, Tomás buscará responder sobre se é lícita a propriedade privada, pois parece não ser lícito na medida em que, por direito natural, todos os bens exteriores são comuns a todos, e não uma propriedade particular a um indivíduo ou uma família específica. Sobre essa questão, Tomás de Aquino fará uma distinção da dupla atribuição dos bens exteriores competentes ao ser humano. O primeiro deles é o poder de agir e dispor. Para tal, é lícito que cada ser humano possua bens como próprios por três motivos. Primeiro, cada um é mais solícito com aquilo que lhe pertence do que aquilo que é comum a todos. Uma segunda razão é que as coisas humanas são mais bem ordenadas quando são confiadas a uma pessoa determinada. E a terceira razão é que a paz entre os homens é melhor garantida se cada um está contente com o que é seu. Na segunda atribuição dos bens exteriores, a de uso, a segunda atribuição dos bens exteriores é a de uso. E, nesse sentido, as coisas exteriores não são privadas, mas comuns. Ou seja, todas as pessoas, segundo o direito natural, têm o poder de uso. Dessa maneira, é importante não somente pela caridade, mas para que se estabeleça a justiça, que cada um, de bom grado, possa partilhar daquilo que é seu. Ainda sobre essa questão, Tomás de Aquino, ao responder à primeira objeção, afirmará que a posse dos bens de forma privada não é de direito natural, mas sim de uma convenção humana, logo de direito positivo. Isso se dá pelo fato de o uso dos bens exteriores serem comum a todos. Contudo, pelas razões já citadas, para Tomás é conveniente que cada indivíduo tenha seus próprios bens. Assim, a propriedade privada para Aquino apresenta alguns pontos importantes. O primeiro deles é que o ser humano tem o poder sobre as coisas exteriores, não por sua própria natureza, mas pelo uso delas, de forma que, no tocante à humanidade, é natural que tenham bens necessários para utilizá-los. Todavia, sobre a questão de que cada um
tem as suas próprias coisas, isso não é de direito natural, pois o uso dos bens exteriores é para toda a humanidade. Em contrapartida, levando em consideração o poder de agir e dispor desses bens, é melhor que cada um tenha aquilo que possa chamar de seu, tanto para o desenvolvimento dessas mesmas coisas, como para a perpetuidade da paz. E para tal é necessária uma convenção humana expressa pelo direito positivo, ou seja, o conjunto de leis de cada local, para efetivar que realmente cada um possa ter seus próprios bens. Sobre o comércio, segundo ponto, Tomás de Aquino desenvolveu algumas reflexões no artigo 4 da questão 77, da segunda seção da segunda parte. Como já apresentamos, a finalidade de refletir sobre essas questões que aparecem nesse contexto da Idade Média se dá pela necessidade de normatizar aspectos morais sobre essas novas atividades econômicas que começam a criar um corpo no Ocidente. Em face disso, Tomás irá compreender o comércio a partir da concepção de Aristóteles, afirmando que ele, em si mesmo, tem um caráter vergonhoso. Compreende isso distinguindo os tipos de comutações. Para Aquino, existem dois tipos de comutações. O primeiro são os que são realizados pelos chefes de família ou de comunidades, que são as trocas para satisfazer as necessidades da vida. Essa comutação é entendida como natural, pois a finalidade delas são as necessidades. Nesse sentido, essa atividade é uma prática louvável. Já outra forma de comutação, que é a própria do comércio, feita pelos negociantes, que buscam a troca de dinheiro por dinheiro, com a finalidade de lucro, essa prática é condenável, pois a cobiça pelo lucro tende ao infinito, ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas e querem sempre mais. No entanto, Aquino, citando Agostinho, afirma que os vícios praticados no comércio são ações humanas e não da profissão em si. Logo, o comércio em si não é ilícito, na medida em que seja possível fazer o comércio sem que o negociante tenha necessariamente uma cobiça desenfreada pelo lucro. É nessa perspectiva que Tomás compreende uma moralidade para o comércio, a partir de uma moderação no lucro. Moralmente, o lucro, que é a finalidade do comércio, tem um aspecto neutro. Pode até não ter um fim honesto e necessário, mas também não é vicioso ou contrário à virtude. Assim, pode ser destinado a uma finalidade honesta e virtuosa, como o sustento de sua família, ou manter-se na sociedade os bens necessários à vida de todos. Dessa maneira, o comércio se torna lícito. Para o Akinati, o comércio com finalidade somente do lucro em si mesmo é ilícito, assim como para Aristóteles. Mas se o lucro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio para a sobrevivência e a solidariedade, o comércio passa a ter um caráter moralizado e é entendido como lícito. O comerciante pode visar o seu próprio lucro, mas esse lucro deve ter um fim honesto. Partindo desse pressuposto, Tomás de Aquino desenvolve algumas questões referentes ao comércio, de maneira que seja um ato virtuoso com uma finalidade natural e não viciosa como uma finalidade avarenta. Assim, analisará na perspectiva da justiça se pode vender algo mais caro do que vale e se pode vender algo com defeito. O princípio norteador para resolver a questão referente à compra e venda mais cara ou mais barata do que vale, parte do pressuposto do Evangelho de segundo Mateus, que diz: tudo, pois, quando quereis que os outros vos façam, fazei-os vós também a eles. Portanto, como ninguém deseja comprar algo mais caro do que vale, ninguém deve vender algo mais caro que realmente vale. Tomás de Aquino não irá desenvolver aqui quanto determinado item deve valer, pois essa não era a sua preocupação, mas que a coisa que seja vendida seja realmente do valor que ela merece. Assim, para o santo doutor, empregar fraude para vender algo mais caro do que vale é pecado contra a justiça. E partindo de Cícero, afirma que todas as enganações devem ser tiradas dos contratos, de forma que nem o comprador e nem o vendedor devem apresentar um licitante para alterar preços.
Além da fraude no preço justo, existem também as fraudes no tocante às mercadorias, quando o comprador, consciente de que sua mercadoria possui defeitos, e mesmo assim as vende como se não estivesse. No vendedor, desculpa. Quando o vendedor, consciente de que sua mercadoria possui defeitos, e mesmo assim as vende como se não as tivesse. Para Tomás de Aquino, o comerciante tem o dever de dizer ao comprador os defeitos ocultos de sua mercadoria. E, além disso, vendê-la em um valor mais barato pelo fato da mesma ser menos valiosa. Isso se dá pelo fato de que essa venda pode acarretar prejuízo e ou danos ao comprador. Prejuízo, pois o comprador paga por algo que não vale o preço. E dano, quando, por exemplo, o vendedor vende o alimento contaminado como se estivesse são. Nesse caso, fará mal à saúde do comprador. A partir disso, o vendedor tem a obrigação de expor os defeitos ocultos de sua mercadoria. Contudo, é interessante que Tomás afirma que, no caso de esses defeitos serem manifestos, o vendedor não está obrigado a expor esses defeitos ao comprador. Deve baixar o preço, na medida em que a mercadoria perdeu seu valor com o defeito, mas não precisa ser demasiado baixo, porque algo que esteja com defeito para uma coisa pode ser utilizado para outra coisa. Para exemplificar, Tomás dá 3 exemplos. Como a venda de um cavalo cego de um olho. O vendedor deve baixar o preço desse cavalo, mas não está obrigado a dizer o defeito desse animal, pois o comprador poderia exigir a venda dele por um preço muito mais baixo do que vale. Ou da mercadoria, no segundo exemplo, não ter serventia ao comprador. O vendedor não está obrigado a manifestar isso. Como também o caso de o vendedor saber de sua mercadoria ficarão mais baratas pela maior quantidade de oferta que estará chegando posteriormente. Ele não está obrigado a revelar isso, e nem baixar o preço de seus produtos. Ainda sobre os defeitos da mercadoria, Tomás expõe algumas distinções. Existem defeitos por natureza, quantidade e qualidade. Por exemplo, são defeitos referentes à própria coisa. Por natureza, por exemplo, são defeitos referentes à própria coisa, como um material misturado, por exemplo, um vinho misturado com água. Por quantidade, são os defeitos referentes às medidas, quando alguém vende algo que tem menor quantidade do que afirma ter. Terceiro, por qualidade, quando se vende algo ruim como bom, por exemplo, vender um animal doente como sadio. Nesses casos, se o vendedor é consciente desses defeitos, comete fraude na venda e essa venda é ilícita. E o vendedor está obrigado a restituir o prejuízo do comprador. Essa moralidade vale também para o comprador, que, sabendo do valor mais caro de um determinado produto, o compra mais barato do que vale, nesse caso também está obrigado a restituir o vendedor. Retirada a possibilidade de fraude, Tomás considerará alguns pontos sobre o comércio justo. Partindo do pensamento de Aristóteles, afirma que o comércio foi instituído para o proveito comum, ou seja, o comprador e o vendedor precisam daquilo que ambos possuem. Nesse sentido, o contrato entre eles deve manter a igualdade de direitos e deveres, e para compreender o valor das mercadorias foi criada a moeda. Logo, se o preço for maior do que o valor da mercadoria, ou se o valor da mercadoria for maior que o preço, então é desaparecida a igualdade. Outro ponto interessante é que a venda da mercadoria pelo preço mais caro do que o valor não é lícita segundo a concepção apresentada, levando em conta a igualdade entre comprador e vendedor. Contudo, para o vendedor, é penosa a venda de sua mercadoria, ou seja, ele terá um prejuízo com a venda da mesma. Assim, é lícito que ele acrescente ao valor da mercadoria um preço referente ao seu prejuízo. Nesse sentido, Tomás de Aquino concorda com o preço ser mais caro que o valor do produto. Contudo, para ele, isso não se pode fazer sem esse prejuízo, mesmo que o comprador tenha diversas vantagens no produto que ele está comprando. Não será lícito vendê-lo mais caro do que realmente vale. O terceiro aspecto econômico que Tomás se apresentado são suas reflexões a respeito da usura, que é entendida como juros aplicado a empréstimos. Sobre esse tema, ele dedicou a questão 78.
como também a questão 78 da parte supracitada. Guilherme, você tem 5 minutos, viu? Ok. Concluindo. Tomás condenará a prática da usura partindo da tradição patrística, como também da tradição bíblica, como está escrito no livro do Êxodo. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive ao teu lado, não agirás como usurário, não lhe cobrarás juros. Esse texto é referido ao povo de Israel, ou seja, o judeu não poderia pedir juros a empréstimos feitos a outros judeus, mas poderia pedir a pessoas de outros povos. Mas como o cristianismo é uma religião universal, esse preceito não é entendido só para um povo, mas para todos os povos. A partir disso, o Akinati compreende que receber juros por empréstimo é injusto, pois se vende algo que não existe. Para compreendermos melhor, sigamos o desenvolvimento de sua reflexão a partir da distinção dos objetos como consumo e uso. Todavia, é preciso compreender que, para Tomás, o dinheiro tem uma finalidade específica. Ele entende ele existe para as comutações entre as pessoas. Ele afirma isso partindo do pensamento aristotélico, que a finalidade do dinheiro é ser consumido ou despendido nas trocas comerciais. Ou seja, o dinheiro é uma coisa que o seu uso é também o seu consumo. Tendo isso em vista, ele refletirá sobre os objetos que concomitantemente usamos e consumimos. Existem coisas que usamos e seu uso não é o seu consumo, como uma residência, no qual o seu uso consiste em habitá-la. E o seu dono pode dar o uso da residência a outra pessoa e mesmo assim se manter o domínio. Ou seja, continua dono. Como também o contrário, podemos usar a casa que seja de domínio de outrem. É o que acontece nas locações de imóveis. Isso se dá pelo fato de ser distinto o uso como o domínio da propriedade. Contudo, há coisas que o seu uso é ao mesmo tempo o seu domínio. Por exemplo, o uso do vinho para beber é ao mesmo tempo o consumo do próprio vinho. Logo, os que concedem o uso do vinho a outrem também concedem que o consumam. Para Aquino, o dinheiro é um item como o vinho, no qual o seu uso é também o seu consumo. Ou seja, quando emprestamos dinheiro a alguém, estamos dando a ele tanto o poder do uso como do consumo, não sendo possível separar uma coisa da outra. Logo, não é justo cobrar pelas duas ações. O domínio, que transfiro ao outro do empréstimo, e o seu uso, que é de onde sai o termo usura. Portanto, Tomás de Aquino, concluindo, Tomás de Aquino desenvolveu suas reflexões sobre esses temas econômicos a fim de normatizá-los, segundo a tradição cristã, que era predominante na sua sociedade. Interessante notar que alguns dos pontos são já um prelúdio do desenvolvimento econômico, que a partir do grande século XIII será iniciado e que vai desenvolvendo-se até os nossos tempos. Contudo, enquanto Tomás avança buscando tornar lícito tanto o comércio como, de alguma forma, o lucro, que são pontos fundamentais para a economia, no tocante aos juros, ele se colocou profundamente contra essa prática, que é comum nos nossos dias. A grande maioria dos historiadores afirma que a economia política nasceu com Adam Smith, no século XVIII. No entanto, existem comentadores e historiadores que pensam nesse início pela escolástica, e, como vimos, já desenvolvia reflexões sobre problemas econômicos. Aqui trouxemos Tomás de Aquino. Contudo, esse desenvolvimento intelectual sobre a economia foi se dando passo a passo, na medida que outros importantes autores, tanto dominicanos como franciscanos, se propuseram a tratar desses temas, de forma que nasce posteriormente a Universidade de Salamanca, onde se destacará os diversos debates sobre a ciência econômica. Portanto, vemos que Tomás de Aquino, de uma forma discreta, mas relevante, desempenhou uma contribuição interessante ao debate sobre a questão econômica, mesmo que de forma sucinta e inicial. Começou a desenvolver reflexões em torno de questões da moeda, juros, comércio, com finalidade de moralizá-las e também desenvolvê-las à luz da cristandade. É isso aí, muito obrigado. Muito bem, Guilherme, muito bom. Veja só, nós temos aí o Emerson, que está na parte do YouTube, e ele vai ver se tem alguma pergunta para você, né? Enquanto ele não responde,
Eu teria uma questãozinha pequena para você, que me chamou muita atenção. Né? Eu achei interessante a sua apresentação, mas veja só. Karl Marx, numa obra chamada A Família e a Propriedade Privada, e a Origem da Propriedade Privada, né? Ele aponta ali, mas não só ele, eu citei ele por acaso, assim, mas outros, que a propriedade privada é uma das causas das grandes, vamos dizer assim, dos grandes conflitos da humanidade. Né? Ou seja, ela está na base de grandes problemas, porque ela gera, né, como decorrência, a acumulação, a exclusão, e vai por aí afora. Assim? Ora, você saberia dizer qual é o dispositivo ou o elemento que Tomás de Aquino coloca como, por assim dizer, prevenção, ou elemento que vai garantir que não haja um exagero nessa propriedade privada, ou seja, que ela vire uma riqueza exagerada, que ela seja motivo de concentração de renda, de bens em uma pessoa ou uma família em detrimento dos outros. Não é isso? Existe um dispositivo para que a propriedade privada tenha, por assim dizer, uma função benéfica de que garantir a sobrevivência de uma pessoa, de uma família, mas sem cair nos problemas que têm sido assistidos pela humanidade historicamente até hoje. Você saberia dizer? Bom, professor, eu acredito que não. Mas, aquilo que eu consegui, até porque foi coisa assim, bem própria da disciplina, né? Eu consegui captar ali porque eu, juntando nesses pontos que eu vi que Tomás de Aquino comentava, eu acredito que Tomás de Aquino ali, naquele início ali do comércio, ele já estava vendo essas coisas acontecerem, né? E ele tenta, pelo menos aí é aparente que eu consegui aprender desse trabalho, esse pequeno trabalho, é que ele tenta já trazer essa questão da moralidade, né? De dar normatizar esses campos econômicos que já tendem a um lucro desenfreado, né? Quando ele vai tratar do comércio, ele já vai falando isso, né? Que o negociante ele já tem um interesse por lucro e esse interesse só se desenvolve com mais interesse de forma que não tem limite, né? Então, esse processo só seria refreado, do ponto de vista seria ali, né? Uma nova concepção de comércio, né? Uma nova concepção de lucro até, né? Baseado na solidariedade, né? Baseado já ali na necessidade, né? Daquilo que era mais ou menos ali próprio também da realidade dele, mas que ele já percebia que já estava sendo desenvolvido e extrapolado pelaquela nascente burguesia que nascia ali no século XIII. Então, penso que, pelo que eu cheguei a ler desse conteúdo, né, ele está dentro desses princípios morais, principalmente da solidariedade, né, e da necessidade, né? Então, seriam os nortes, né, da caridade fraterna e tudo mais, mas um mecanismo extra, até porque me parece que o trabalho aqui Tomás de Aquino é essa tentativa de moralizar, não é tanto econômico mesmo, né, um princípio diferente, ou jurídico, um ideal diferente. Jurídico, né, de ter vamos dizer assim, um empecilho, não vamos chamar um empecilho, mas um dispositivo que uma pessoa só pode ir até ali, né, assim? Porque a gente sabe que mesmo jurídico, ou mesmo, vamos dizer, apelar simplesmente para a consciência, de achar que as pessoas têm consciência que já tem o suficiente para viver, isso é uma ilusão, né? A gente tem visto que é a história. Mas mesmo jurídico, como, por exemplo, no Brasil, a ideia de quando se trata de terras, por exemplo, né, de que a terra tem que ser produtiva, né? Ou seja, não se pode acumular terra improdutiva, isso não funciona. Né? Ou seja, é verdade. Não funciona. Mesmo o jurídico ainda não dá conta, porque aí o cara tem milhões de coisas e ele diz que é produtivo porque cria lá meia dúzia de boi no negócio do tamanho do mundo. Né? Então, isso é um problema seríssimo. Né? E realmente parece que o que Tomás de Aquino faz é apelar para o bom senso ou para a moral de que uma pessoa moralmente séria não iria extrapolar tanto na propriedade, como no juro, como no comércio, como em tudo isso. Né? Então, fica no nível da moralidade.
E isso é muito difícil de ser controlável. Mas tudo bem. Veja só, o Emerson está digitando aqui dizendo que não surgiu. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Sim, tem uma perguntinha aqui. Que aí a gente podemos apontar, feita por Nelson Luiz Carvalho Fernandes. Ele diz: podemos apontar as grandes diferenças entre Agostinho e Tomás, entre o uso e o fruir das coisas que existem, né? Que existem uma grande aproximação. Ou seja, nessa concepção de Tomás de Aquino, de propriedade, de coisas, no uso dos bens, de uma forma, né? Que em Agostinho a gente chama de usufruto, né? Ou seja, estaria no mesmo nível? Né? Me parece que sim. Né? Ou seja, Agostinho também não tem um mecanismo para dizer. Né? Agostinho apela para a consciência do pecado, ou seja, da consciência de que uma pessoa, né, tenha um limite moral. Claro que nós estamos falando de uma perspectiva de uma sociedade imoral, né, onde não há moralidade, mas se houvesse um princípio da moralidade mesmo, da consciência, talvez funcionasse, né? Mas nós não temos essa. É por aí, você também não consigo... A pergunta surgiu, mas seria aquela que eu lhe fiz. Né? E Agostinho está no mesmo nível. É no nível da consciência, né? Do bem. Né? Mas tudo bem, como a gente já começou atrasado, nós não vamos poder nos prolongar. Então, nós vamos passar agora ao nosso amigo, já que ele apareceu aí na telinha, nosso amigo, né? E você desliga a sua câmera e fica assistindo, mas você desliga a sua câmera e o seu microfone. Muito obrigado pela sua presença, viu? E nós vamos agora para Cláudio. Cláudio, você está me ouvindo e vendo? Alô, Cláudio? Cláudio? Está me ouvindo? Você me ouve? Agora estamos ouvindo. Era uma questão... É porque nós tivemos um pequeno atrapalho na transmissão, porque o meu assistente técnico, o que resolve os problemas, estava no trânsito, agoniado, e aí eu que comecei, o negócio ficou atrapalhado. Mas, né, seja bem-vindo, né, e a gente inverteu, mas você, né, tem a sua vez agora para falar sobre, né, um tema, né, muito, vamos dizer assim, quente, que é a crítica à Inquisição em Tomás de Aquino. Então, com a palavra, Cláudio, se apresente. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pelo convite de participar, com muita honra, de mais uma jornada tomista de Pernambuco. Me sinto muito satisfeito por estar aqui apresentando as minhas informações, colaborando com o evento. E, efetivamente, o tema que eu pretendo abordar é importante porque, apesar de tratar fundamentalmente da Inquisição medieval, não é, as lições que Tomás de Aquino idealizou, não é, criou, concebeu em tema de teoria crítica da Inquisição, na verdade, se projeta com muita propriedade até os dias de hoje. Não é? Aquelas concepções de Tomás de Aquino a respeito da Inquisição medieval, da Inquisição do século XIII em diante, especialmente no âmbito da escolástica, na verdade, serviu de base para muitos dispositivos de códigos de direito do nosso tempo. Não é? Eu citaria logo de início aqui o princípio da Inquisição, ou do inquisitório, que reina no processo penal, no processo civil e até no processo do trabalho. Não é? Lá no Código Penal, no Código de Processo Penal, há dispositivos, a partir do artigo 500,
do Código de Processo Civil que trata do princípio do inquisitório, não é? O interrogatório do réu é um remanescente da Inquisição medieval, dos tribunais da Inquisição. No processo civil, nós também temos a iniciativa do juiz de produzir prova, não é? O juiz, na condução do processo civil brasileiro, ele pode determinar a realização de determinada prova. No processo do trabalho, isso existe também. A partir do artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho, o juiz pode determinar qualquer medida, não é, necessária ao esclarecimento dos fatos. Então, essa minha primeira abordagem é no sentido de dizer que a teoria crítica da Inquisição em Tomás de Aquino teve a luz, não é, teve o despertar benfazejo de criar institutos que são úteis para a descoberta da verdade no âmbito de um processo judicial, não é? E que essas concepções, essas suas ideias, não é, se projetam, não é, se protraem até os dias de hoje. Portanto, a Inquisição não é, nem de longe, não é, aquele instituto repugnante e criminoso que comumente se difunde nos meios os mais diversos, seja nos meios acadêmicos, seja nos meios sociais em geral, seja até nos ambientes políticos, não é? A Inquisição não é aquele mal geral que foi criada apenas para matar, apenas para queimar, muito menos para cometer injustiças. Claro que houve injustiças. A Inquisição exagerou em muitos aspectos, e é exatamente por isso que Tomás de Aquino formulou a sua teoria crítica. É uma teoria crítica da Inquisição, não é? Não para debelar, não para destruir, não para criticar, no sentido pejorativo mesmo, as ações dos padres da igreja, não é? Dos inquisidores, mas sim para tentar corrigir os exageros da Inquisição, que efetivamente ocorreram. Então, a primeira observação fundamental de Tomás de Aquino nesse particular vem prescrita lá no artigo, na questão 64, artigo 4, da segunda parte da Suma Teológica, não é? E exatamente por conta desse dispositivo, dessa questão lá da segunda da Suma, é que Tomás de Aquino quase foi também, né, acusado pelos tribunais da Inquisição. Muito bem, o que Tomás de Aquino escreveu e prescreveu lá na questão 64, artigo 4, da segunda da Suma Teológica? Simplesmente o seguinte, que aos padres não é lícito o ministério do julgar. Em outras palavras, os clérigos, os religiosos, os padres não têm vocação para julgar. A missão de julgar é própria de agentes públicos, de agentes do Estado que estejam devidamente investidos para esse ministério. Investidos, preparados, não é? bem amadurecidos para promover julgamentos justos. Para Tomás de Aquino, o padre, o clérigo, ele tem a missão do altar. Sua missão precípua é a do altar, é o da igreja, é o da oração. É exatamente a de dedicação, não é? Rigorosa, até certo ponto, obviamente,
ao ministério do altar, a oração. A partir daí, Tomás de Aquino já começa a corrigir, não é? Os exageros da Inquisição. Não que os padres não possam participar de um julgamento. Podem, mas não como julgador. Por quê? Porque o padre, o clérigo, sempre terá inclinações para julgar de acordo com a sua ideia da doutrina de Deus. E não com base na prova efetivamente que deve ser colhida, não é? Para fins de uma condenação. Então, essa questão é muito importante porque, a partir daí, os clérigos, não é, passaram, não é, a ter sobre si esse questionamento de que não estão preparados para o julgar. Uma segunda concepção de Tomás de Aquino, e que tem projeções até o dia de hoje, é o de que toda acusação, por qualquer órgão legitimado para isso, tem que ser formal e escrita. Não se pode, segundo Tomás de Aquino, está lá na questão 68, artigo 2, da segunda parte da Suma Teológica. Toda acusação tem que ser formal, no sentido de que ela tem que ser posta num documento escrito, e essa acusação deve ser devidamente identificada pelo seu acusador, pelo seu subscritor. Então, não é lícito para Tomás de Aquino, corrigindo exageros dos tribunais da Inquisição nesse aspecto, que se faça uma acusação por mera expressão verbal. Não. Há de haver um documento bem definido, com a identificação do acusador e delimitando a acusação de maneira bem clara. Ou seja, não se pode acusar por mera impressão, não é? Por mera expressão verbal, repito, e também sem que se diga de onde partiu a acusação. Isso ocorre lá no Código de Processo Penal brasileiro atual, com muita clareza, quando trata lá da ação penal, seja ação penal pública, seja até a ação penal privada, não é? Há de haver uma denúncia, que é a peça acusatória principal no processo penal. A denúncia tem que obedecer a muitos requisitos: identificação do acusado, delimitação do crime, não é? Do qual o acusado está sendo imputado, deve designar, estabelecer, prescrever qual é o dispositivo, não é, do Código Penal e do próprio Código de Processo Penal que imputa, que classifica determinado crime. Isso, obviamente, e é fácil perceber quando da leitura dessa questão 68 da Suma Teológica, que aquela doutrina de Tomás de Aquino está praticamente, não vou dizer intacta, mas está praticamente bem definida, não é? Na legislação processual penal brasileira atual. E eu quero crer que de grande parte dos países do mundo ocidental. Então, não é possível, como ocorria nos primórdios da Inquisição e até no curso do seu desenvolvimento, que as acusações sejam feitas por mera vindita, por mera vingança do acusador, não é? É preciso que a acusação seja formal e não apenas dizer-se, repito, e para finalizar essa parte,
que se faça uma acusação sem um mínimo de elementos que conduzam à investigação adequada de uma inquisição, de uma investigação, de uma acusação. Muito bem. Na questão 70, na questão 70 da segunda parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino menciona um dos institutos muito caros ao direito processual brasileiro atual, penal, civil ou trabalhista, que é o problema da prova testemunhal, não é? Que era, muitas vezes, produzida de forma equivocada lá nos tribunais da Inquisição, não é? Basta relembrar os requisitos dos processos ordálios, em que a prova né, era corporal, ou seja, nos ordálios, determinado acusado era compelido, por exemplo, a pisar numa fogueira, não é? Ou a passar 10, 20 minutos sob a água para provar se era inocente ou não, não é? Ou seja, se a pessoa passasse 4, 5, 10 minutos sobre uma fogueira e não se queimasse, era inocente. Se passasse meia hora sob a água e não afogasse, era inocente. Do contrário, era culpada, não é? E aí, obviamente que esse procedimento de julgamento não é correto. Isso chegou, claro, ainda de forma já no seu epílogo, né, já no seu final, lá na Inquisição. E o duelo, por exemplo. O duelo era um procedimento remanescente lá da chamada prova ordália. Muito bem. Tomás de Aquino tentou corrigir esses exageros que chegaram até os tribunais da Inquisição. E, na verdade, ele, ao tratar da prova testemunhal, teve, me parece, um cuidado muito especial. Porque, primeiro, ele mencionou que a prova testemunhal é uma prova que deve ser estudada e avaliada com atenção redobrada. Por quê? Porque os sentidos humanos são falíveis, não é? Principalmente a nossa visão e a nossa audição. Às vezes nós vemos determinado fato que não corresponde exatamente ao que efetivamente ocorreu, não é? E também, às vezes, nos enganamos com a audição. Ouvimos algo que não corresponde exatamente àquilo que foi dito, àquilo que foi verbalizado. Então, Tomás de Aquino disse, é preciso ter cuidado com a prova testemunhal, não é? Exatamente para corrigir os exageros da Inquisição, quando se fazia falso testemunho. Correto? Então, quais são as características de uma boa testemunha, segundo Tomás de Aquino? Primeiro, que essa testemunha não tenha, não é, qualquer acusação, qualquer imputação sólida de que tenha mentido em outros julgamentos, não é? Ou seja, não pode ser testemunha quem foi acusado ou condenada por falso testemunho. Correto? Não, o número de testemunhas, segundo Tomás de Aquino, não é medida adequada para provar-se ou negar-se determinada acusação. Não é? O que importa é a qualidade da testemunha. Compreendido? A testemunha deve mencionar apenas os fatos que presenciou. Não é? Toda testemunha deve mencionar, revelar os fatos de que presenciou. Se a testemunha não presenciou um fato, ela não pode ser reputada de boa prova. Testemunha por ouvir dizer, não é? Aquela que diz, não, a testemunha no depoimento diz, eu ouvi dizer que fulano cometeu determinado crime, não é?
eu não vi, mas determinada pessoa sugeriu que o acusado é um homem desonesto. Esta prova testemunhal não é boa, não é correta, não é idônea, não é eficaz como prova para fins de condenação ou absolvição. A testemunha tem que falar sobre fatos. Está lá na questão 70 da segunda da Suma Teológica. Muito bem. O curioso, eu gostaria de fazer um parêntese aqui nesse aspecto, que hoje mesmo, eu fiz uma audiência lá no tribunal em que atuo. E hoje mesmo eu tive exatamente essa noção, não é? Que acabei de mencionar aqui. A testemunha presta o seu depoimento por ouvir dizer, e não pelo fato de ter presenciado o fato. Não é? Ela diz, não, eu não vi, mas ouvi dizer que ocorreu isso e aquilo outro. Essa prova está descartada. Então, vejam, ainda hoje nos tribunais, e eu sou testemunha desse fato, nós temos equívocos em relação à produção, não é? E avaliação da prova testemunhal. Tomás de Aquino já dizia isso no século XIII, lá por ocasião dos estudos escolásticos e principalmente quando da elaboração da Suma Teológica. Finalmente, Tomás de Aquino também menciona a necessidade da boa escolha dos juízes, né? Daqueles que vão julgar. Já falei aqui na questão da vedação atribuída por Tomás aos padres, aos clérigos, para assumir o ministério do julgar. Não é? Então, primeiro, o juiz não pode ser uma pessoa que não tenha o devido preparo para o julgamento, que conheça técnicas de descoberta da verdade que possam levar a um julgamento minimamente justo. Correto? E para ele, o juiz tem que ser, primeiro, um homem saído, digamos, produzido, por assim dizer, pelo poder público, pelo Estado, e que tenha estudos, conhecimento, mérito, não é suficiente para poder julgar. Segundo, o juiz tem que ser uma pessoa que tenha reputação ilibada, que seja considerada pela comunidade uma pessoa idônea, que cumpre as suas obrigações, que não causa alvoroço no meio em que vive, que tenha experiência de vida. E por isso Tomás menciona que o melhor juiz é o idoso. O melhor juiz é o idoso, porque tem experiência de vida em relação a condutas, não é? De quem merece credibilidade e de quem não merece credibilidade. Então, meus amigos, a teoria crítica da Inquisição formulada por Tomás de Aquino é muito oportuna para os estudos do direito processual dos dias de hoje. Não é? Não fosse essa doutrina, esses dogmas idealizados e postos em prática depois pelos tribunais da Inquisição, para melhorar os julgamentos, né, torná-los menos exagerados e menos injustos, não é? Hoje nós estaríamos sem um norte em relação aos procedimentos de um julgamento justo. Então, meus amigos, eu quero finalizar minhas palavras, não quero tomar mais o tempo, exatamente para dizer que reiterar aquela ideia, aquela convicção que eu tenho de que o estudo do direito não pode se desarraigar do estudo da história da Idade Média, da filosofia da Idade Média, principalmente daqueles pré-claros medievais que criaram, estes sim, criaram, e não somente reproduziram,
como fazem os juristas atuais. Não é? Muitos juristas atuais se arvoram de criadores de determinado procedimento processual. Quando se estuda com mais apuro aquele procedimento, vê-se que aquilo já foi criado, aí sim, criado, pelos pré-claros medievais, pelos antigos, se não pelos antigos, também pelos medievais. De modo que estas são as minhas palavras. Acredito que tenha colaborado com o evento. Quero agradecer ao Marcos mais uma vez pelo convite e pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito bem, Cláudio, muito bom. Gostei muito, né? O meu assessor está vendo lá no chat se tem alguma pergunta, mas enquanto ele olha lá, eu vou fazer um pequeno comentário, né? Eu acho que a sua rápida fala, mas muito concisa, ou seja, tipo dos tomistas, né, que são sintéticos, né? Eu acho que isso ajuda a gente a quebrar um pouco, né, a visão negativa que a gente tem, né, da palavra Inquisição, né? Evidentemente que ela porque, vamos dizer assim, aquilo que é necessário, útil e bom num processo, que é o inquirir, não é isso? Ou seja, né, virou Inquisição, porque a palavra Inquisição ela ganhou uma conotação pejorativa pelos exageros, pelas as distorções que teve, a ponto de que Inquisição virou sinônimo, por exemplo, de uma prática ilegal, né? Chegando a métodos escusos, como, por exemplo, a tortura, né? E uma espécie de interrogatório unilateral, onde o réu não tinha o que hoje está na moda chamar de um amplo direito de defesa, não era assim? Exatamente. Ora, essa coisa foi tão deturpada, né, que você sabe que chegou-se a ter, era uma verdadeira profissão ser inquisidor. Né? Nós tivemos nomes famosos, né, como Guido, isso, né, que eram verdadeiros, como quem diz assim, mestres, né? Gente que tinha um método, claro, escuso, de tirar, né, do réu o que ele não tinha feito. Né, assim, ou seja, o que é feito em toda a prática ditatorial que a gente tem visto, como na ditadura militar, como isso, né, assim, ou seja, profissionais dessa arte. E isso levou a gente a ter uma visão negativa da palavra Inquisição, né? Porque ela veio atrelada a ela, como você diz, a fogueira, a morte, a tortura, isso, aquilo outro, né? Mas é bom a gente saber, né, que Tomás de Aquino tinha uma visão crítica com isso, ou seja, Tomás de Aquino fazia muitas reservas a esse tipo de prática, né? E afinal, como disse você, ele mesmo quase ia, só não foi para a fogueira porque estava morto, né? Mas foi necessário que, com aquela acusação do bispo Tempier, né, da famosa tese, né, que ele entrou no rolo, né, mas foi graças ao aluno dele, Egídio Romano, né, o advogado dele, que o defendeu. Né? Então, realmente é bom a gente ver que isso não é necessariamente o que os grandes padres da igreja, como Tomás de Aquino e Agostinho lá atrás, que também não aceitava tortura, nada disso, né? Ver que esse pessoal não projetou isso que virou. Né? Que virou. Né? E é bom a gente ver que existe uma outra visão disso, né? E também, como quem diz assim, dispositivos para garantir a qualidade da coisa. Assim? Para que não entre lá. Bem, mas vamos ver se tem algum aqui. Pô, tem uma perguntinha aqui. Alguém que parabeniza primeiro o Rafael Medeiros e depois pergunta ao doutor Cláudio. Né? Prazer em rever o senhor. Existe relato de acusados que sobreviveram às provas corporais da Inquisição? Algum santo, por exemplo, ou seja, alguém que, mesmo sofrendo as torturas, isso, aquilo outro, que, né, sobreviveu, né? Bem, certamente teve, né? Eu não lembro aqui quem. Né? Eu sei que Tomás de Aquino escapou de uma Inquisição depois de morto. Né? Houve todo um processo que
condenou, mas estou dizendo vivo, que escapou, passou por tudo isso. Você tem notícia? É o que ele está perguntando. Pois não. Veja, há um autor, salvo engano, canadense, chamado Clarence Morris. Ele é organizador de um livro chamado Os Grandes Filósofos do Direito. E ele menciona exatamente que Tomás de Aquino não foi formalmente acusado pela Inquisição e mesmo julgado pela Inquisição por conta do seu grande prestígio no próprio seio da Igreja Romana. Tomás de Aquino, como você sabe, foi indicado como cardeal, não é? Lá na época do rei Luís, lá na Idade Média. E, por conta desse prestígio, ele era um auxiliar, né? Era um assessor muito destacado de papas, não é? Tomás de Aquino escapou, não é? dessa investida malfazeja da Inquisição, daqueles exageros da Inquisição. Mais recentemente, pós-Tomás de Aquino, foi Galileu Galilei. Galileu Galilei foi também acusado pela Inquisição obviamente, com aquelas suas teorias, né, científicas a respeito da concepção da Terra, de onde nós moramos, dizendo que a Terra não era o centro do universo, e acabou também sendo acusado, ele foi acusado pela Inquisição. E quem menciona isso é aquele católico muito devoto que de vez em quando aparece em programas de televisão, o Felipe Aquino. Não é? Felipe Aquino tem um livro chamado Para Entender a Inquisição. E o livro é muito bom, apesar de ele não ser historiador, não ser filósofo, mas ele é um estudioso do assunto. E o livro é muito bom porque o livro é recheado de fontes, de muito boas fontes filosóficas e históricas. E ele menciona exatamente isso. Galileu Galilei foi acusado, mas não foi condenado pela Inquisição, porque a Inquisição decidiu perdoá-lo. Alguns segmentos da Inquisição, né, dos tribunais da Inquisição, decidiram perdoá-lo porque, pelo menos, ele não insistiu na ideia de divulgação de que a Terra não seria o centro do universo. Então, eu posso dizer que esse também foi um dos que escapou, não é, das mãos Como diz lá no sertão, escapou fedendo. Tá bom. Muito bom. E muito obrigado pela sua participação. A gente está com o tempo, por conta do atraso que a gente teve lá do problema da transmissão, a gente não vai se estender muito, mas muito obrigado. Parece que hoje a internet resolveu pegar uma pressa. Hermínia, está me escutando, teu microfone está desligado, viu, Hermínia? Olá. Agora. Eu estava esperando organizar. Foi, né? Como é que você está? Estou bem, Edson. Obrigada. E você? Bom, para a gente perder muito tempo, vamos lá. Por favor, a fala é sua, fique à vontade. Tá? Você tem... Obrigada. Está sabendo seu tempo, tá bem? 20 minutinhos, né? Tá bem. Obrigada. Tá bom? Um abraço, felicidades. Para você também. Então, tá bem, gente. É um prazer estar aqui com vocês. A Jornada Tomista, eu acompanho desde que eu entrei na faculdade de filosofia, né? Eu fiz a graduação e o mestrado na UFPE. E eu fui em 2011, estava vendo aqui para a sexta jornada. Mas eu nunca apresentei um trabalho, né? Sempre fui, assim, como curiosa. E eu venho aqui também, assim, mantendo essa curiosidade, né? Eu não sou especialista em Tomás de Aquino, não sou especialista, na verdade, em nenhum filósofo ou filósofa, né? O meu tema de pesquisa ele é temático, eu estudo sonhos, e eu venho, né, tentando desenvolver, né, a partir da minha dissertação de mestrado, né, foi publicada já, mas assim, né, como uma dissertação, mas como eu fiz um apanhado histórico de muitos filósofos, né, então desde a Grécia até a atualidade,
dos filósofos que, mesmo não diretamente falaram de sonhos, eu estou tentando, neste momento, né, me aprofundar em cada um desses filósofos, de alguma maneira. Então, hoje, para mim, na verdade, é mais um aprendizado. Eu agradeço muito a oportunidade do que o que eu tenho realmente para oferecer para vocês. Então, está sendo um aprendizado essa leitura que eu estou fazendo agora de Tomás de Aquino. Eu agradeço aí a Edson especialmente, ele foi uma pessoa que me ajudou também na minha dissertação com esse material de Tomás de Aquino. Só tenho a agradecer a oportunidade de aprender com vocês sempre aqui. Então, bem, Tomás de Aquino, né, assim como muitos filósofos, eu não encontrei uma teoria realmente sobre o que seriam os sonhos, mas ele usa do tema dos sonhos a fim de exemplificar alguns conceitos e responder a algumas colocações de outros filósofos que discutem sua obra. No caso desta apresentação, trata-se da parte 1 da Suma Teológica. Os temas discutidos incluem, por exemplo, se pode conhecer a Deus em essência, o conhecimento através dos sentidos e a previsão do futuro. Como de herança aristotélica, Tomás cita muitos trechos do sono e da vigília do filósofo grego Aristóteles, e suas colocações são realmente muito próximas das dele. A diferença é que Tomás acredita no sonho como mensageiros divinos, né, como a crença em Deus. E aí a semelhança é o seguinte, né? A ideia de que estamos, por exemplo, mais dispostas a perceber algumas coisas durante o sono do que na vigília está em Aristóteles, bem como em teorias atuais dos sonhos. E é o que podemos chamar da previsão do futuro. Nesse caso, a explicação é exatamente a mesma para os filósofos e para a neurociência atual. Embora em Tomás haja uma abstração do corporal, o que no seu caso seria uma separação do modo espiritual e do corporal, podemos entender isso como uma diminuição da atenção da vida de vigília, bem como era para Aristóteles, que se explica da seguinte maneira. Como durante o sono não recebemos muitos estímulos, como quando em vigília, torna-se mais fácil aparecer para nós alguns problemas que não são evidentes durante a vigília, por, nesse estado, dividirmos nossa atenção com outros estímulos. Era assim que acontecia nos templos de Asclépio, o deus grego da medicina e da cura. As pessoas iam até os templos para saber se estava cometida de algum mal, alguma doença, e eram levadas a dormir para que Asclépio lhes aparecesse metamorfoseado em sonhos indicando do que essas pessoas padeciam. De acordo com Aristóteles, abre aspas, como o começo de todas as coisas são pequenos, evidentemente os começos de doenças e de outras afecções que estão prestes a acometer o corpo também devem ser pequenos. Está claro, portanto, que esses começos são necessariamente mais evidentes durante o sono do que na vigília. Tomás fala de modo semelhante quando discute o tema: pode ou não alguém nesta vida ver a Deus em essência? Artigo 11 da questão 12, como eu falei da parte 1. Se resulta impossível a alma, abre aspas, desculpa, a alma humana nesta vida ver a essência de Deus. Se não isso é feito de que nossa alma, quanto mais se abstrai do corporal, tanto mais é capaz de entender o abstrato. Daí que no sono, nos sonhos e nos êxtases, se percebem mais as revelações do divino e as premonições do futuro. Então, é o tema essa questão do abstrair, né? Isso é muito... Eu acho que foi o que mais eu encontrei lendo esses trechos, né? Que falam que falam alguma coisa sobre sonhos, essa abstração do sensível, do corpóreo, enquanto a gente está dormindo. No século II, existia um oniromante grego, né, um estudioso de sonhos, chamado Artemidoro. E Artemidoro disse o seguinte: o sonho é um oráculo e os deuses nos falam através deles. E fez uma classificação dos sonhos em sonhos simples e sonhos oníricos. Os sonhos simples seriam sobre coisas presentes, e os oníricos eles têm duas classificações:
os teoremáticos, que têm o desfecho com semelhança plena com o que se mostram, e os alegóricos, que significam certas coisas por meio de outras. Que diz o seguinte: nesses sonhos é que a alma, segundo certas leis naturais, dá a entender obscuramente um acontecimento. Esses sonhos alegóricos, eles são classificados em três outros tipos. Profecias diretas recebidas no sonho, o chamado oráculo, a previsão de algum evento futuro, que é o vísio, e os sonhos simbólicos que necessitam de interpretação, o sonho. Esta classificação de sonhos como profecias, previsões e simbólicos, os que necessitam de interpretação, também aparece, ao meu ver, na obra de Tomás. Agora, como exatamente funciona essa previsão do futuro em Tomás? No artigo 4, a questão 86, no artigo 4, nosso entendimento conhece ou não o futuro? Como eu disse anteriormente, que ao dormirmos, nos voltamos mais para o nosso interior e conseguimos aprender coisas que não atentamos em vigília. Isso pode antecipar o futuro. Tomás fala o seguinte: quando o homem não controla os sentidos, abre aspas, pode conhecer algumas coisas futuras. No caso dos que sonham e os que deliram, mas quando se está privado dos sentidos, é quando o entendimento se desenvolve mais atividade. Portanto, no que depender dele, o entendimento pode conhecer o futuro. E ainda, o conhecimento intelectivo do homem, como é mais eficaz do que o conhecimento de qualquer animal, e já que existem animais que preveem o futuro, como o corvo dizendo que vai chover no seu canto, antecipando a chuva, o ser humano, por ter uma capacidade mais elevada do que os outros animais, também pode conhecer o futuro. Na filosofia e na neurociência atual, entendemos que os sonhos preveem o futuro, no entanto, como uma parte da biologia humana. Como dizem os neurocientistas Siddhartha Ribeiro e Sérgio Mota Rolim, os sonhos funcionam como oráculos cegos, como máquinas biológicas que criam cenários futuros com base unicamente na experiência do passado, orientando as nossas ações de vigília de modo a maximizar a adaptação do ambiente. E apesar da sua aleatoriedade, os sonhos por vezes predizem muito precisamente os acontecimentos futuros. Esta questão é muito interessante e tem sido objeto das minhas investigações atuais. Que muitos dos filósofos falaram, eles falam muito sobre previsão do futuro de alguma maneira, seja por ordem divina ou, assim, não tendo esse mesmo pressupostos, mas mantém a ideia de que estamos menos ativos durante o sono, né? E não na ideia de que há uma morte do corpo, mas sim que com menos atividade a gente consegue perceber mais do que nós temos internamente, e no caso de Tomás, né, de receber alguma mensagem divina através do sonho por esse relaxamento do nosso sensível. E é muito interessante quando Tomás discute, na questão 111, artigo 3, se o anjo pode ou não alterar a imaginação do homem. Também vai nessa ideia. O trecho que Tomás escreve como objeção diz o seguinte: na visão imaginária, o homem aceita as semelhanças das coisas como se fossem elas mesmas. Portanto, mas há nisso um engano. Assim como o anjo bom não poderia ser causa de decepção, parece que na visão imaginária o anjo não pode alterar a imaginação. Mas como os sonhos fazem parte da visão imaginária, e os anjos revelam coisas durante os sonhos, como o anjo que apareceu a José, só anjos podem alterar a imaginação. A solução é que os anjos, sejam bons ou maus, possuem uma virtude natural de excitar a imaginação dos homens. Sendo assim, podem tentar iluminar o entendimento para que conheça o que significa tais representações, e aqui não haveria nenhum problema, né, nenhuma decepção quanto essa mensagem do anjo, ou seja, seria um sonho que ele já mostra o seu significado, como também pode haver apenas a aparição das representações na imaginação sem esse esclarecimento. E isso não pode ser considerado um déficit, um enganador, um agente enganador dos anjos, e sim um defeito do entendimento da pessoa que recebe esses sonhos.
Isto porque não é por algo parecer de maneira obscura e simbólica que haja um engano, já que, como ele diz, Cristo propôs muitas coisas em parábolas sem explicá-las e não podemos considerar isso enganoso. Então, são os sonhos, como Artemidoro falou, né, são os sonhos simbólicos, que necessitam de uma interpretação. E se você faz, nesse caso, como ele diz, não há um engano, não há um agente enganador, como o anjo mandando uma resposta, uma mensagem enganadora no sonho, e sim um problema na interpretação da própria pessoa que recebe a mensagem. Tomás coloca muito os sonhos em discussão sobre o conhecimento através dos sentidos e a verdade ou falsidade disso. Então, na questão 17 do artigo 2, que ele fala a falsidade está ou não nos sentidos, ele fala, assim como Aristóteles, e o que eu entendi, né, assim, do meu pouco conhecimento, vai de encontro a Agostinho, nesse caso, que a falsidade ocorre não através dos sentidos, e sim quando este nos falta, como no caso da fantasia. Lugar este onde Tomás coloca os sonhos. Isto diz ele, abre aspas, a falsidade é atribuída à fantasia e não ao objeto de sentidos, pois representa a imagem mesmo do que não está presente, ou seja, mesmo sem o próprio objeto. Portanto, quando alguém toma a imagem por realidade, ocorre em falsidade. Por isso, Aristóteles diz que sombras, pinturas e sonhos são chamados de falsos, porque não incluem mais do que apenas uma imagem. No entanto, aqui não fala que há um momento em que estas imagens podem ser distinguidas. Na questão 84, artigo 8, o juízo do entendimento fica ou não fica impedido quando os sentidos estão anulados? Tomás fala que há capacidade de discernimento e julgamento durante a atividade onírica. Diz ele, raciocinar é um ato do entendimento. Durante o sono, os sentidos estão impedidos, assim como para Aristóteles. No entanto, há quem raciocine dormindo. Portanto, mesmo com os sentidos bloqueados, o juízo do entendimento não fica impedido. Isto porque, segundo ele, o superior não depende do inferior. E como o juízo do entendimento é superior aos sentidos, mesmo que dependa dele, não está impedido em situações como no sono e nos sonhos. Então, para Tomás, os sentidos eles perdem sua atividade nos que dormem devido às emanações e vaporizações, como Aristóteles falou. Então, ele faz nesse momento, né, nesse artigo, todo um detalhamento da teoria de Aristóteles sobre o movimento dos vapores durante o sono. Então, quanto mais, por exemplo, a pessoa come muito, né, bebe muito, vai dormir, a teoria aristotélica diz que não há um movimento dessa vaporização e não há imagens. É como se não tivessem sonhos, assim, e ficasse tudo muito obscuro. Mas à medida em que esses vapores eles se movimentam, isso de uma maneira mais lenta, quanto mais lentificado, mais a gente vai retomando a capacidade de entendimento e de julgamento durante o sonho. Então, Tomás fala que se o movimento dos vapores é mínimo, a imaginação fica livre. E não apenas ela, mas também parte do nosso julgamento. Então, mesmo dormindo, o homem julga que o que vê é um sonho, como se distinguisse entre realidade e imagem. E, em parte, está atrelado ao sentido comum. Isso ainda, a realidade distinta de certas imagens, mesmo que ele entenda que algumas imagens são falsas, ainda outras vão permanecer enganosas. Mas ainda assim, na medida em que o sentido e a imaginação vão recobrando paulatinamente durante o sonho, também o entendimento recobra o juízo, ainda que não totalmente. Por isso, os que raciocinam dormindo sempre reconhecem que se equivocaram em algo. Esse trecho, ele é um argumento, como eu entendo, como uma compreensão da experiência dos sonhos lúcidos, que foi material da minha, quer dizer, a minha pesquisa, né, especialmente sobre esse tipo de sonho, né, sobre sonhos lúcidos, que são sonhos nos quais nós sabemos que estamos sonhando durante o próprio sonho. Ou seja, nós distinguimos se o que vemos é o objeto da representação, é o objeto ou a sua representação.
No caso, entendemos que não estamos vivenciando nossa vida de vigília, e sim que estamos no mundo onírico, onde tudo é entendido como uma simulação. É, inclusive, considerado de Agostinho, né, o primeiro relato de um sonho lúcido no Ocidente, quando ele tenta convencer Evódio de que a alma é imortal, pois mantém a capacidade de raciocinar durante os sonhos. Se há, durante um sonho, atividade de juízo, que é uma capacidade da alma, e não há sensações corpóreas, a alma pode bem viver sem o corpo. Isso é o que Agostinho tenta convencer Evódio a partir de um sonho do Genádio. Então, sobre essa capacidade de entendimento, por exemplo, diz Agostinho: mas acaso a alma fica debilitada no sono quando nossos membros estão relaxados? Veja que essa é realmente a questão, né? Assim, muito, muito importante para eles. A alma simplesmente deixa de sentir o sensível, porque tal mudança está de acordo com a natureza do corpo e contribui para o descanso de suas fadigas. Todavia, tal mudança não retira da alma a capacidade de sentir ou de entender. Quando, durante um sonho, uma pessoa acredita estar em uma determinada discussão, apresentando argumentos verdadeiros, e nessa discussão ela consegue aprender algo, e, no dia seguinte, ao acordar, percebe que estes argumentos permanecem imutáveis, ainda que se comprove serem falsas as demais coisas, se conclui que a mudança produzida no corpo pelo sono tem o poder de diminuir a ação do corpo, mas não pode diminuir a vida da alma. Então, o que acontece é que, para eles, o que eu entendo de Tomás, e vejo algumas coisas com Agostinho e Aristóteles, né, principalmente, dá para fazer um paralelo interessante, é que eles falam sobre temas muito importantes para a gente que pesquisa sonho, que tem essa questão da previsão do futuro, a questão do sensório, né, da percepção, se ela, da falsidade ou da realidade, da verdade dessa percepção, se quando a gente está sonhando a gente consegue perceber e distinguir, e se a gente consegue distinguir os objetos, né, quer dizer, colocá-los como representação e não como os próprios objetos da vida de vigília, é quando a gente entra num sonho lúcido, e isso eu consigo encontrar ainda muito, assim, como vocês podem ver, muito pouco, né, muito primitivo ainda, assim, muito no início, mas tentando explorar isso, mas é perceber que existem essa ideia de que a gente consegue raciocinar dormindo, né, enquanto a gente está tendo um sonho, e perceber que é uma representação. Esse é o ponto que é um sonho lúcido. A outra coisa que eu acho muito relevante, que eu quero explorar mais, que é um objeto realmente, uma coisa que eu estou investigando agora, é essa questão da previsão do futuro. Mesmo que Tomás tome, né, claro, a questão dos sonhos como um divino, mensagens divinas, né, alguns sonhos podem ser de mensagens divinas, ou mesmo, né, a questão dos anjos que colocam a mensagem no sonho. É muito importante essa questão de receber mensagens. Isso é que os sonhos são, né? Seja o que a gente pensa ser o sonho, de toda maneira, eles são mensagens para a gente, né? Embora acredita-se que venha de Deus, que venha de nós mesmos, que venha de qualquer fonte, né? Eles são mensagens importantes para a gente tentar sobreviver sempre ao futuro. Então, essa é uma ideia de previsão do futuro que eu acho muito, muito interessante e que está sendo muito estudada hoje. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Está me ouvindo, Hermínia? Sim. Bem, Hermínia, é o seguinte, eu perdi grande parte do que você disse, porque minha internet, mas teve hora que eu não sabia se era a minha internet que estava ruim ou era a sua. E o certo é que eu perdi uma boa parte. Mas já teve o nosso amigo Emerson, que está lá, disse que eu via. Então, de vez em quando, parece que era a minha, mas tudo bem. Bem, eu sinto muito, porque eu estava muito interessado em ouvir, né, sua fala sobre os sonhos, né, porque eu já vi você falando, não com Tomás de Aquino, né,
em outras perspectivas, né? Então, eu estava a fim de ouvir. E vamos ver se tem alguma pergunta aqui através do. Ok? Só um minutinho aí Certo. para eu ver o Emerson. Bem, o Nelson Luiz Carvalho pergunta: em teus estudos sobre os sonhos, chegaste a encontrar algum elo pelo qual te foi possível estabelecer alguma relação mística devida à ocorrência dos sonhos? Bem, talvez eu possa explicar o seguinte: nós sabemos que na história dos místicos, das grandes místicas, né, um dos canais, ou uma das manifestações místicas de acesso ao divino, ou de coisas divinas, né, era através dos sonhos. Né? Nós tínhamos, aquelas criaturas que tinham visões místicas conscientes, acordadas, era o caso de Degada, ela não estava nem dormindo e nem em estado de transe ou de loucura, né? Mas nós tivemos aqueles que estavam, né, por assim dizer, dormindo, né, e tiveram. Né? Então, talvez seja isso, essa relação que você chegou a tocar no caráter de vez em quando divino do sonho, ou seja, de que é como se Deus se aproveitasse desse expediente chamado sonho para transmitir. Né? Mas Eu até acho que onde isso daí, por exemplo, natureza, quando é que tem racionalidade, por exemplo, para ser um sonho lúcido, né? Uma pessoa ter consciência que está falando com Deus no sonho, por exemplo. essa é uma boa Mas questão. responda alguma coisa aí que você puder. Não, essa é uma boa, né? Se a pessoa ter consciência quando estiver tendo uma mensagem divina. Isso é bem interessante, pensar sobre isso. Não, o misticismo, né? Eu não toco, mas eu entendo na questão da mensagem. Quando eu falo sobre sonhos, né? Muita gente fala de que tem experiências místicas de sair do corpo, de ter algumas revelações. Né? Da última palestra que eu dei, teve uma mulher que falou assim: olha, eu nunca estive no Brasil, eu estava no congresso na Colômbia, ela falou assim, ela era de lá, ela falou: eu nunca estive no Brasil e um dia eu tive um sonho com uma... Não reconhecia de jeito nenhum. E aí eu perguntei a uma amiga e ela disse: olha só, essa pedra ela só existe na Paraíba, no Brasil. Era alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei, gente, que coisa, né? Então, assim, ela realmente lida com isso como uma experiência mística de ter estado num lugar, de ter visto aquela pedra. Eu não lido com esse tema assim, né? Eu não explorei ainda, mas eu acho muito interessante isso, como mensagens, né? Sempre, como o Marcos falou, né? Se você entende como uma mensagem do divino, como entende como uma mensagem biológica, né? Que é muito a minha perspectiva. Mas o que eu acho interessante é que todo mundo, de uma maneira ou de outra, toca nisso como uma previsão do futuro, né? Receber uma mensagem de alguma maneira, né? Então, seja ela considerada mística, de alguma maneira ele traz, seja qualquer nossa perspectiva, um elemento para a gente seguir, né? Como se fosse um pontinho sempre para frente do futuro, né? Uma mensagem. É isso. Atrapalhado. Se você puder conversar, eu agradeço. Já se apresente, diga seu tema, que o negócio. A minha internet fica caindo toda hora, mas se você puder, comece. Então tá, muito boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, fiz a minha graduação e o meu mestrado pela Universidade Federal de Pelotas, e meu mestrado em Santo Agostinho. Eu vou falar então sobre o problema do mal em Santo Tomás e Santo Agostinho. Eu não sou um especialista em Santo Tomás também, mas vou tentar conciliar aqui e procurar ser sucinto, porque sei que houve um atraso. Né? Então, começo. O problema do mal sempre foi algo que incomodou Agostinho desde a sua juventude. A presença do mal no mundo criado por um Deus sumamente bom era algo que o inquietava. Como poderia existir o mal se Deus criou todas as coisas e
poderia existir o mal, né? Então, depois de conviver mais ou menos por 9 anos no maniqueísmo, que ele acreditava que poderia lhe dar as devidas respostas para as questões que ele buscava, ele acabou aceitando, por esse tempo que esteve lá, o dualismo maniqueu, que via o bem e o mal atuando no mundo em uma igualdade de forças eterna. Passado esses 9 anos, Agostinho acabou abandonando as ideias daquela religião e voltou-se de novo para o catolicismo. Depois de já estar bem mais maduro, lá em torno, se não me engano, no ano 391, né? Ele nasceu em 354, ele escreveu a obra O Livre-Arbítrio. E no livro 1 dessa obra, num diálogo com seu amigo e discípulo Evódio, ele chegou a algumas conclusões sobre a origem do mal. Então, o que vemos, então, é um caminho que ele faz, que ele trilha, junto com perguntas e respostas com um amigo, né? Que passa pela vontade livre do homem, que tem a possibilidade de escolher, amparado sempre pelas virtudes, né? Que ele deve escolher as virtudes em detrimento dos vícios. O homem virtuoso, então, que se coloca acima das paixões mundanas e que usa a sua sabedoria, é um homem, então, que coloca a sua razão como guia. Assim, ele sabe que existe algo chamado boa vontade, que é um bem que está ao alcance dele, que ele só perde se quiser mesmo. E ao perdê-la também pode recuperar, somente basta a sua própria vontade para recuperá-la. E essa boa vontade é algo que pode levá-lo, inclusive, na busca da felicidade. Porém, essa vontade, se mal usada, pode levar o homem a cometer maus atos. Tudo depende do bom uso das virtudes e da obediência à lei eterna, que é aquela lei da qual todas as outras devem se originar, né? Devem se subordinar. O homem que desobedece à lei eterna, dando mais valor ao que é temporal, decidindo sua vida em meio aos vícios, acaba por cometer o mal. Ou seja, a vontade livre do homem, o seu livre-arbítrio, acaba por ser o responsável pela existência do mal no mundo. Deus criou somente coisas boas. Então, quando o homem faz o uso incorreto dessas coisas, acaba por criar uma grande confusão, parecendo que as coisas, os objetos, né, são ruins, quando, na verdade, ao fazer o uso correto dessas coisas, desses objetos, vemos que tudo foi criado para ser bom, né? Deus criou somente coisas boas. Depende do uso que fazemos dessas coisas, e elas, se fizer um uso incorreto, elas vão acabar sendo tomadas como coisas ruins. Assim, no fechamento do livro 1 do livre-arbítrio, né, vemos que é o próprio uso incorreto desse livre-arbítrio que faz com que haja o mal no mundo. É um mal moral atribuído ao homem. O mal em nosso mundo seria uma herança dos nossos primeiros pais, algo que nós carregamos e carregaremos sempre, né? E por isso o homem peca sempre, precisando da graça de Deus para a sua salvação. Mais tarde, Agostinho vai explicar, nas Confissões, né, sua obra mais conhecida, vai explicar o mal como uma espécie de privação do bem, como um não ser, uma ausência de bem. Ele aponta nas Confissões que uma falta da harmonia nas coisas criadas é que provoca esse mau uso e, por consequência, o mal. Séculos mais tarde, né, no século XIII, Santo Tomás de Aquino, que segue a tradição cristã, vai ter como modelos, entre outros, também Santo Agostinho. E Santo Tomás não concebe o mal como substância, mas como uma deficiência de uma substância. Ele também vai dizer que somente o bem possui substância, sendo o mal, então, uma privação desse bem. Para Santo Tomás, Deus é puro ato de ser e perfeito em tudo que faz. Deus, que criou tudo do nada, criou tudo por amor, transmitindo a sua bondade em tudo que criou. Tudo que foi criado por Deus, então, é bom, e o ser de cada coisa é um bem. Então, nesse contexto, o mal só pode ser entendido a partir do bem. Santo Tomás diz que algo é perfeito somente na medida que se encontra em ato, na medida que é um ente.
e as coisas apetecíveis, os bens, somente assim são na medida em que forem entes. Se todos os entes que são bens em atos, e eles são bons, o oposto do bem é o mal. Então, o mal não pode ter forma, sendo impossível que ele seja um ente. Logo, o mal é uma ausência de bem e de ser, consistindo em um não ser. Se um dos opostos se reconhece pelo outro, como a luz e a escuridão total, por exemplo, então, para saber o que é o mal, precisamos saber o que é o bem. E só o bem possui substância. E o mal é, então, uma ausência desse bem, não possuindo nenhuma natureza, podendo ser visto também como uma diminuição de um bem. Mas é preciso salientar também, é preciso dizer que Santo Tomás não nega a existência do mal no mundo, porque o não ser, ele também pode ser visto de duas formas, como negação ou como privação. Como negação, implicaria que as coisas que não existem de alguma forma seriam consideradas más, ou quando uma não tendo, por exemplo, o bem que existe em outra. Assim, por exemplo, o homem seria mau por não poder respirar debaixo d'água, como os peixes, por exemplo. Já como privação, implica que o mal é a falta de algo, como um sujeito que está privado de algo. Assim, se um cavalo não tem asas, isso não é um mal. Mas se ele estiver privado de suas patas, por exemplo, aí sim se diz que isso é um mal para aquele ente. Assim, a falta do que denota a perfeição de um ser é que é considerado um mal, porque os seres foram criados por Deus para atenderem à perfeição. Logo, mesmo que o mal não seja um ente concreto, tampouco ele pode ser considerado uma ilusão. O mal é real enquanto ele implica em uma privação que não permite que um sujeito alcance a sua plenitude. O mal existe como uma carência e depende de uma substância para existir, porque só existe privação em algo que existe substancialmente. Como em Santo Tomás o bem e o ente convertem-se entre si, então a privação existe quando falta algum bem em um bem. O mal existe como a falta de um bem. Portanto, o mal que supõe a existência de um bem jamais poderia corromper totalmente esse bem, pois a corrupção completa acarretaria a própria aniquilação. Daí pode-se dizer que, por exemplo, nem o diabo seria totalmente mau, por ser um ente. Ele é mau por vontade, mas não pela sua natureza. Santo Tomás separou o mal natural do mal provocado pelo homem, é bom que se diga, né? O mal natural é algo que existe, por exemplo, quando observamos as coisas que nascem, crescem, se deterioram, né? Se corrompem e morrem. O outro tipo de mal, que é o que nós vivenciamos e vemos todos os dias pelos atos livres dos homens, é separado como mal de culpa e mal de pena. Por exemplo, o roubo cometido por alguém, consciente de que cometeu uma injustiça, é um mal de culpa. Mas esse ladrão, essa pessoa que cometeu esse roubo, ao ser apanhado e preso, sua sentença se constitui no mal de pena, que é ruim a princípio para o ladrão, mas que até, de repente, pode servir como lição futura para ele próprio. Desse modo, concebendo o mal como privação de um bem, Santo Tomás junta-se a Santo Agostinho para isentar a Deus pela existência do mal no mundo, pois tudo que for criado por Deus é bom e tende, sim, à perfeição, e não para o mal. Bom, tentei falar rápido, que é para a gente poder cumprir o tempo. Agradeço pela oportunidade da participação. Eu não consigo, eu teria que ver se tem alguma pergunta, mas com essa confusão eu não estou conseguindo nada, né? E aí só me resta lhe agradecer, né? Infelizmente a gente teve esse contratempo de internet, está uma confusão geral, né? Mas lhe agradeço profundamente a sua fala. Se eu não vi, mas certamente... Eu lhe agradeço, professor. Muito obrigado. Certo? Sei que estão tendo problemas, né? Isso Bem, agora nós temos ainda o Gabriel, espero que ele consiga falar. Gabriel, ele
Tá aí, Gabriel? Gabriel, você está aí? Estou sim, consegue me ouvir? Bem, Gabriel não respondeu ainda. Opa, Oi, apareceu o Gabriel. Opa, consegue me ouvir veja também? só, amigo, nós estamos tendo um problema de internet e alguns escutam, outros não. Eu perdi grande parte das duas últimas, mas você, né, espero que você tenha mais sorte do que os anteriores, né? E que pelo menos se eu e Edson, sei lá, eu não ouvir, mas que o público que está no YouTube consiga lhe ouvir. Né? Então, se apresente e diga seu tema. Que é muito interessante. Eu vou ficar aqui tentando até onde der para ouvir. Né? Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Se apresente e diga seu tema. Obrigado, espero que estejam aí me ouvindo, tudo certo. Eu sou o Gabriel Tebaldi, estou doutorando pela Universidade de Alicante, na Espanha, e embora o meu tema não seja necessariamente o pensamento de Tomás de Aquino, mas sim de um filósofo também contemporâneo a ele, Ramon Llull, que viveu ali também no século XIII e desenvolveu um amplo estudo sobre a conversão dos chamados infiéis, né? Conversão dos muçulmanos. E Ramon Llull, dentro da sua proposta de vida, da sua proposta de estudo, ele desenvolveu, então, uma série de discursos que são chamados de discursos apologéticos, né? Discursos de apologia, ou seja, voltados para a conversão. Tá? E aí eu gostaria de, hoje, apresentar aqui um pouquinho para vocês. Vou tentar trazer alguns trechos aqui na minha tela também, tá bom? A criação divina dos elementos, segundo Ramon Llull, no livro da Contemplação em Deus. E aqui eu já gostaria de introduzir brevemente que o livro da Contemplação em Deus é a obra-prima de Ramon Llull. Ramon Llull é um autor nascido em Palma de Maiorca, tá? Uma ilha, né? Na região ali próximo à Espanha. A região, na época, era uma interseção entre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E em 1275, após uma revelação mística, Ramon Llull, que vivia ali no estilo de vida burguês, né, começa, então, o seu propósito de vida cristã. E ali ele se lança, abandona totalmente seus bens e se lança na proposta de converter os chamados infiéis, converter os muçulmanos. Porém, havia um ponto muito curioso em Ramon Llull nesse contexto, é que os muçulmanos, a quem ele queria tanto converter, né, não eram criados, não haviam sido educados na fé cristã. Logo, esses muçulmanos, naturalmente, não acreditariam na pregação de Llull tão somente pela sua fé, já que eles não compartilhavam do mesmo sentimento. Né? Então, Llull começa a desenvolver um amplo estudo para poder fazer a conversão racional dos muçulmanos, ou seja, uma conversão pautada em razões necessárias, pautada em uma série de ideias que pudessem ser provadas por A mais B. E é aí que Llull se aproxima muito de Tomás de Aquino e também muito de Aristóteles, na medida em que ele começa a racionalizar a fé e a utilizar a lógica como instrumento para poder provar as suas razões necessárias. Né? E aí o livro da Contemplação em Deus é a sua obra-prima, que basicamente compila as suas visões gerais sobre o mundo. Tá? E aqui eu quero, brevemente, só apoiar aqui para poder ficar melhor um pouco a visão para todos. Ok? Eu estava buscando aqui uma forma de espelhamento, mas acho que essa foi a mais prática que eu encontrei. Bom, o livro da Contemplação, meus caros, traz aí um contexto muito interessante, porque, como eu disse, é a obra-prima de Ramon Llull, é aquilo que ele trouxe de mais completo nas suas mais de 200 obras que escreveu. Foi um autor que tem uma produção ao longo da vida absolutamente vasta, né? E dentro dessas mais de 200 obras escritas, o livro da Contemplação, sem dúvidas, se propõe a ser o melhor livro do universo, né? Como o próprio Llull nos diz,
porque iria compilar ali todo o conhecimento que ele consideraria necessário para se viver. Bom, e como que Lully faz isso, né? Ele escreve, então, 5 livros que representam aí as 5 chagas de Cristo na cruz. Esses 5 livros possuem 40 distinções, que são 40 unidades, vamos assim dizer, né? 40 distinções é como se fossem módulos, é como se fossem as unidades do livro. Lully também desenvolve dentro das suas 40 unidades 365 capítulos. Uma alusão óbvia aos 365 dias do ano. Dentro de cada capítulo é cuidadosamente organizado com 30 parágrafos, em homenagem ali às 30 moedas, aos 30 dinheiros, né, com os quais, pelos quais Cristo foi vendido aos romanos, ali na tradição, pela denúncia, pela delação, pela entrega de Judas, né? Além disso, o livro da contemplação também possui algumas organizações interessantes. Então, o seu primeiro livro é dividido em 9 distinções, que são uma alusão aí aos 9 céus criados por Deus, na tradição, né? O livro da contemplação também tem o seu segundo livro, dividido em 13 distinções, uma alusão aos 12 apóstolos de Cristo, né? Mais o próprio Cristo. Também Lully tem o seu terceiro livro, com 10 distinções, em alusão aos 10 sentidos humanos, sendo os 5 sentidos espirituais e os 5 sentidos corporais. O quarto livro é dividido em 6 distinções, que são os 6 caminhos traçados por Lully, os seus 6 caminhos, alto, cima, baixo, direita, esquerda. Então, os 6 caminhos são as 6 distinções. E o quinto livro tem 2 distinções, que são as 2 intenções dadas a Deus para o homem, que é basicamente como se deve viver a santidade. Então, a gente percebe desde o início, pessoal, que é uma obra-prima, né? Desde a sua proposta de composição. Por quê? Porque Lully traz claramente aí toda uma iconografia e uma série de significados dentro da sua obra para poder sustentar que, olha, aqui eu estou fazendo uma obra-prima, aqui eu estou desenvolvendo o máximo daquilo que eu posso fazer da minha apologia. O discurso de Lully é apologético, ou seja, ele quer convencer as pessoas a se converter à fé cristã, mas essa conversão não é apenas por espiritualidade, mas por raciocínio. Porque fé sem entendimento, para Lully, era uma fé absolutamente fraca. Portanto, ele prega que pelo entendimento das razões necessárias é que chegaríamos à conversão verdadeira. Bom, e lá no capítulo 33, há um assunto que conversa muito com Tomás de Aquino, que diz respeito aos 4 elementos da natureza. E aqui eu foco, então, a nossa análise a partir de agora. Por quê? Ramon Lully começa nos dizendo que Deus, naturalmente, né, em sua onipotência, tudo criou. E aí, o livro da contemplação, que tem o seu original em catalão e a sua mais recente tradução em 2020 para o espanhol, ainda não traduzido em português, o livro da contemplação, no seu capítulo 33, segundo parágrafo, aponta justamente isso, né? Que Deus cria os 4 elementos e que cada elemento possui uma função ou uma finalidade na natureza. E essa finalidade exercida pelos elementos é colocada cuidadosamente por Deus em cada corpo e em cada ser. Então, Deus organiza a duração, organiza a composição, organiza toda a estrutura dos 4 elementos, a saber, terra, água, fogo e ar, né? E essas exatas funções e finalidades é que vão definindo o modo como a natureza se organiza. Lully também traz para nós que os elementos da natureza relacionam-se entre si. Ou seja, eles não são estáticos, muito pelo contrário, né? Eles estão em constante movimento. E por este constante movimento é que todas as coisas vão se criando. Ou seja, Deus não só cria os elementos, mas cria os elementos para se relacionarem entre si.
Portanto, os elementos da natureza são, para Ramon Llull, forças ativas e também passivas. Quando ele pode dizer, por exemplo, né, que a terra ela pode ser seca se ela não estiver em contato com a água, ou pode ser úmida, pode ser molhada devido à água, né? Então, a terra, elemento terra, pode se moldar de modo seco ou úmido quando se mistura com outro elemento. E aí, no momento em que dois elementos se fundem, naturalmente o que nós temos é uma condição de qualidade para esse elemento. Então, Llull também nos afirma que os elementos geram qualidades. Então, dando um exemplo, né? No caso, por exemplo, da terra, como nós falamos, se a terra que está seca entra em contato com a água e se torna uma terra úmida, então agora ela é capaz, por exemplo, de germinar uma planta. Ela tem ali uma capacidade de fazer algo. Então, o que Ramon Llull vai nos dizer quando relaciona os elementos entre si é que eles criam e ganham qualidades e que essas qualidades vão definindo as sensações na natureza. Como assim? Veja, o fogo pode gerar a sensação de que está quente, assim como a ausência do fogo pode gerar a sensação de que se está frio. A água, quando em contato com o fogo, pode ser uma água quente. Quando ausente do fogo, pode ser uma água fria. Então, quando os elementos se relacionam, eles adquirem qualidades. Neste capítulo, Llull também nos afirma que os elementos podem se existir, né, se compor, mas também podem morrer, de certa forma, em um determinado momento. Assim como os animais e os vegetais. Porque se todos nós somos feitos de elementos, então, quando nós morremos, aqueles elementos, de certa forma, morrem um pouco dentro de nós, certo? Então, a existência ou morte dos elementos leva à existência ou morte dos próprios seres humanos. E todo esse movimento está condicionado em Deus, ou seja, todo esse movimento ocorre por ordem divina. E aqui eu gostaria de comentar que Llull tem um estudo muito amplo sobre a astronomia, né? E ele considera que a astronomia é uma das artes liberais ali, né? Dos seus estudos, das suas ciências, melhor dizendo. Assim que Llull define as artes liberais, ele trata de ciências, quando ele fala, por exemplo, da gramática, da retórica, vai comentar sobre medicina, sobre natureza, sobre música, enfim. E ali Llull comenta, por exemplo, que os corpos celestiais possuem uma influência sobre o ser humano, possuem influência sobre o corpo, sobre a natureza, mas essa influência não se sobrepõe à força e ao poder de Deus. Então, embora os corpos celestiais possam sim reverberar sobre a vida humana, eles de modo algum se sobrepõem à vontade de Deus. Da mesma forma, os elementos e tudo que existe na natureza jamais irá se sobrepor àquilo que Deus também propõe. Caminhando para a reta final, os homens que são compostos de elementos podem ser geradores e podem ser corruptores de si mesmos. Por quê? Porque eu posso usar elementos da natureza para a prática do bem, para me levar à salvação, mas eu também posso usar os elementos para a prática do mal, para me levar à condenação. Então, como os homens são geradores e corruptores de si mesmo, ao mesmo tempo eles podem criar ou destruir vida a partir dos elementos. E aí, como o homem é feito de elementos, ele pode usar estes elementos para propagar o amor de Deus ou não. Então, aqui Llull faz uma alusão muito interessante. Ele diz: Senhor, se sou feito de fogo, então que este fogo incendeie o meu coração para que eu manifeste o teu amor ao meu próximo. Veja, mais uma vez, o discurso apologético, né? A apologia, o convencimento pela razão. Né? E aí ele vai dizer também, agora, se o meu coração se esfria, é porque falta dentro dele fogo. Da mesma forma, se sou feito de água e de ar, então que as minhas lágrimas se umedeçam para poder chorar pela tua paixão. Né? Então, o ar possui como qualidade a umidade quando se misturado com a água. Então,
que isso se manifeste nas minhas lágrimas, para sofrer pela paixão de Cristo, pela sua doação e pela crueldade do mundo. Da mesma forma, Senhor, a terra compõe o homem e, portanto, compõe tudo aquilo que nós fazemos. Todas as nossas obras são feitas sobre a terra. E aqui não é a terra o planeta, né? Mas a terra, o elemento, o chão, né? O solo. Então, se todas as nossas obras são feitas sobre o chão, são feitas sobre o solo, nós podemos usar a terra como forma de boas obras, de grandes práticas que nos levem à apologia de Deus, ou podemos usar a terra como uma forma de corrupção, como uma forma de causar e propagar o mal. Portanto, o que Lull nos diz como conclusão sobre os elementos da natureza é que, primeiro, eles definem a existência e a finalidade de cada ser. Tal como Tomás de Aquino, que recorre às 5 provas da existência de Deus, considerando que tudo precisa ter um criador e um criador intencional, né? A causa final, a via do finalismo. Então, se tudo que existe tem uma finalidade, é preciso um criador da finalidade, que é Deus. Aqui, Ramon Llull vai no mesmo sentido. Os elementos existem com finalidade, e essa finalidade vem de Deus. Há forças passivas e ativas nesses elementos. Os elementos geram qualidades quando estão em ação, então eles, convivendo entre si, estão sempre em atividade. Os elementos definem as sensações da natureza: frio, calor, seco, úmido, né? Tudo isso é definido pelos elementos da natureza. A existência ou morte dos elementos leva à existência ou morte dos seres humanos. Se eu apago o fogo, aquilo vai representar algo na minha vida. Os homens podem ser, então, geradores ou corruptores de si mesmos, pois podem criar ou destruir vida. O fogo aquece o coração do homem na direção de Deus. O ar e a água geram as lágrimas para chorar pelas dores de Cristo, e a terra leva ao apego a este mundo e à condição do pecado. Então, nós podemos usar a terra para edificar grandes obras ou para a corrupção. E aqui fica, então, o livro da contemplação em Deus, que é esta grande obra-prima de Ramon Llull. E com isso também concluo aqui a minha exposição, agradecendo pela oportunidade de estar com vocês e também me colocando à disposição para qualquer bate-papo. Eu agradeço a sua participação, fico muito feliz. Curioso, eu não conhecia esse autor, né, Ramon Llull, e ele traz considerações muito interessantes, né? Nós somos estudiosos, tomistas na área do conhecimento, da verdade, e hoje, se ele tivesse hoje, se o seu tema tivesse hoje no período da tarde, presencial, que foi um tema assim, muito aberto, eu acredito que teríamos um espaço muito bom para um debate gostoso. Eu agradeço também a todos os nossos participantes. Peço desculpas aqui por esse imprevisto, por essa instabilidade, inclusive tirou até o professor Marcos do ar, né? Ele não conseguiu voltar. Agradeço também aos ouvintes e também peço minhas desculpas aos caros ouvintes aí, e acredito que amanhã nós estejamos mais estável. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Professor, mais uma vez, muito obrigado, felicidades, tudo de bom. Gente, uma boa noite, até amanhã. Felicidades a todos.